Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer algumas dicas para você economizar nos seus móveis planejados. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelas visualizações no vídeo da Tour pelo AP e dizer que a gente já bateu 2.000 visualizações. Isso mesmo, 2.000. E já estamos rumo a 100 inscritos. Eu sei que é pouco, mas para quem está começando é uma vitória. Então eu quero pedir para vocês continuarem se inscrevendo, deixando o like e comentários para a gente saber se vocês estão gostando. Beleza? Então vamos lá para as dicas. Bom, gente, as dicas que eu trouxe hoje foram dicas que nos ajudaram a economizar na hora de fazer os nossos móveis planejados. O nosso projeto inicial, que a gente fechou, estava em R$22.000. E depois, no meio da pandemia, claro que todo mundo passou por uma instabilidade financeira, nós revisamos o projeto e conseguimos economizar fazendo essas mudanças que eu vou falar para vocês. E de 22.000, nós pagamos um total de 13.000 em todos os nossos móveis planejados, tá? Da casa toda. Claro, lembrando que isso já faz algum tempo, os preços mudaram, mas na época nos ajudou muito a economizar, fazer essas mudanças. Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica mais comum é utilizar a madeira branca nos seus móveis planejados. Sim, nós tivemos que mudar o nosso projeto, porque inicialmente ele era todo no gianduia, não tinha nada branco, a não ser alguns detalhes. Mas quando nós fomos fazer a revisão do projeto inicial, nós percebemos que usar o gianduia em todo o projeto estava deixando muito caro. Então, a primeira medida que nós tomamos foi trocar alguns detalhes pela cor branca. Então, dentro dos armários, tudo cor branca, as prateleiras, e por fora as portas e gavetas, tudo na cor branca. Isso ajudou a gente a economizar bastante. Outra dica também foi fazer os puxadores no formato cava. Por quê? Porque ele utiliza a própria madeira, fazendo um corte na diagonal, e assim a gente economiza tirando os puxadores, que são sim uma parte muito cara do móvel planejado. Nas portas de cima, nós retiramos os puxadores e fizemos ela no formato passante, onde ela ultrapassa o último MDF de prateleira e a gente consegue puxar com tranquilidade. Onde nós não tínhamos como deixar sem puxadores, nós optamos por puxadores mais simples, pequenos e que deixassem bem clean assim. Então, também conseguimos economizar nessa parte. Outra coisa que nos ajudou a economizar muito foi retirar todas as portas de espelho. O nosso projeto inicial tinha espelho reflecta bronze em todas as portas da cozinha, as portas de cima. E era um acessório que encarecia muito o nosso projeto. Então, nós optamos por tirar todas essas portas e manter as portas brancas para conseguir reduzir bastante esse custo. Outra dica também é você fazer todos os móveis da mesma cor. Por quê? Porque assim você consegue utilizar os restos de madeira de um cômodo para fazer o outro, por exemplo. No nosso caso, os nossos banheiros não foram cobrados no projeto, porque foi utilizado o restante, das madeiras brancas, da cozinha, da sala e dos guardas-roupas para fazer os banheiros, que são armários menores, com menos prateleiras, e eles não cobraram a mão de obra, porque inicialmente os banheiros nós gostaríamos de fazer no tom madeira, para combinar com o L de madeira que tem nos dois banheiros. E isso ia encarecer um pouquinho mais, porque seria um novo tom, uma nova madeira que eles teriam que comprar para agregar ao projeto. E já as madeiras brancas nós já iríamos comprar, já estava incluso em todo o projeto fechado. Outra questão também é diminuir os ripados e detalhes em madeira.
porque isso encarece muito o seu projeto. E você pode depois, fazendo de forma mais simples, você pode depois apostar na decoração, colocando quadros ou até ripados já prontos que vendem em lojas de construção, né? Porque você mandar fazer esses ripados, eles ficam muito caros. E não só pela madeira, mas pelo trabalho que é feito neles. Nós estávamos olhando para colocar ripado aqui em alguns cantos, né? E é muito mais em conta você comprar pronto já nas lojas de departamento, de construção, do que você mandar fazer com o marceneiro. Tinham outros detalhes em madeira também que nós íamos fazer e acabamos tirando do projeto para economizar. Por exemplo, no nosso projeto inicial, no painel da sala, nós íamos colocar alguns nichos nas laterais, mas além de não caber no espaço que nós tínhamos, também era um item que encarecia muito o nosso projeto, e retirando ele, nós conseguimos essa economia. Uma dica importante também é utilizar cores que estão na moda. Por quê? Porque pensa assim, o marceneiro, ele vai comprar a sua madeira na madeireira. E quanto mais ele comprar daquele mesmo tom de madeira, mais ele consegue um desconto, mais ele consegue economia na hora de comprar a sua madeira. E isso, consequentemente, ele vai te repassar na hora de gerar o seu custo. Então, se, por exemplo, o branco, né, que ele compra com grande quantidade, ele com certeza consegue um valor diferenciado por conta da quantidade. Se você escolhe um tom que não está na moda, que não sai com muita frequência, provavelmente ele vai comprar aquele tom só para atender a sua demanda. Então, ele não vai comprar em grande escala e, consequentemente, ele não vai conseguir um desconto na madeireira. E, consequentemente, ele não vai conseguir te dar um bom desconto na hora de fechar os seus móveis planejados. Então, se você puder, se você gostar das cores que estão em alta no momento, opte por mantê-las no seu apartamento, porque com certeza você vai economizar. Essas dicas foram as que mais nos ajudaram a economizar na hora que nós revisamos o nosso projeto. Mas tem duas coisas que nós fizemos que também nos ajudaram muito a economizar e, claro, a fazer o projeto mais adequado para o nosso ambiente. E pensando na metragem e até em otimizar espaço e tudo mais. O primeiro deles foi procurar um arquiteto. Não, nós não fizemos o nosso planejado com um arquiteto, mas nós procuramos um arquiteto quando nós estávamos iniciando esse processo, e foi de extrema importância, porque apesar de nós não termos fechado com eles o projeto, porque estava muito fora do nosso orçamento, eles fizeram um projeto pra gente, com a planta que nós entregamos, e nos deram várias dicas para economizar, várias dicas para otimizar espaço, dicas de cores, dicas de armário, como fazer, o que não fazer. E isso ajudou muito na hora que a gente foi para a marcenaria e explicar para eles o que nós queríamos. Porque o arquiteto, gente, ele tem, claro, uma noção, ele faz isso sempre, é o trabalho dele. Então, ele sabe de coisas que a gente, né, nós leigos, não temos noção. Então, ter essa visão é muito importante. Se você tem esse dinheiro, se você consegue investir e pode ter um profissional desse para te ajudar, sinceramente, invista, porque vale muito a pena. No nosso caso, infelizmente, nós não tínhamos como fechar com ele, porque o valor ficou muito além do que nós tínhamos nos planejado. Mas só essa consultoria, só essa conversa onde ele trouxe pra gente várias dicas, já foi suficiente. A hora que nós fomos pra marcenaria, nós conseguimos levar essas ideias e conseguimos fazer o projeto de uma forma que encaixasse perfeitamente na metragem do apartamento e também com tudo que a gente sempre sonhou. E a outra dica, eu acredito que é a mais importante de todas, é: feche os seus planejados com antecedência. Se você comprou o apartamento na planta, feche o planejado antes de entregar o apartamento. Claro, gente, procure um profissional, uma empresa que você tenha um histórico no mercado, que não tenha probabilidade dessa empresa fechar, dessa empresa sumir,
Porque aconteceu com muitas pessoas de fechar antecipado e a empresa quebrar e a empresa sumir e perder dinheiro. Então, assim, claro, procurem uma empresa que tenha uma saúde financeira bacana, que vocês entendam que não vão ter problemas, né? Mas no nosso caso foi a melhor coisa que nós fizemos. Primeiro, porque nós conseguimos parcelar em bastante vezes, porque ia demorar para eles, né, nos entregarem. Então a gente praticamente pagou todo o planejado antes deles instalarem. Segundo, porque o preço da madeira subiu muito de quando a gente fechou para quando a gente instalou. Então, com certeza, nós tivemos uma economia muito grande em relação a isso, porque eu sei dos meus vizinhos que fecharam na época que entregou o apartamento e eles pagaram muito mais caro que a gente, justamente por causa do preço da madeira. Além disso, nós fechamos antes da pandemia. E quando entrou a pandemia, todo mundo gerou uma crise global, né? E não tinha madeira, era muito assim, bem oferta e demanda, sabe? Não tinha a madeira e a demanda era muito grande, então o preço foi lá em cima, porque o pouco que tinha, quem conseguia comprar era num preço caro, então aumentou muito o valor da madeira, da mão de obra, de tudo. Então, como nós fechamos com antecedência, aquele valor do contrato tinha que ser mantido e eu tenho certeza que a madeireira pagou bem mais caro na madeira quando a gente foi fazer do que o preço que ela negociou com a gente há 2 anos antes, né? Então, a dica, assim, acho que é a principal, faça tudo com antecedência, planeje e, se possível, já vai pagando esses móveis planejados, porque assim, nós gastamos 13 mil reais para fazer cozinha, sala e o quarto do casal. O quarto das crianças é um quarto que a gente não fez, a gente quer fazer ainda, mas também não, infelizmente não estava no nosso orçamento na época. Mas nós gastamos 13 mil para fazer só não, né? A casa toda, que foi a cozinha, a sala, os banheiros e o quarto do casal. E eu sei que hoje, eu tenho amigas que estão nessa fase de planejado, de reforma. Eu sei que hoje, se bobear para fazer só a cozinha, tá esse valor de 13 mil reais, tá? Então, é claro que o preço mudou muito. A gente fechou, era 2018, né? E 2018 para 2019, então na pandemia subiu muito, agora deve estar mais ainda, mas se você conseguir usar algumas dessas dicas que eu dei, eu tenho certeza que vocês vão conseguir economizar bastante. Então eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês usem essas dicas e faça sentido para vocês. Eu quero que vocês comentem aqui pra mim se faz sentido pra vocês, se vocês já usaram algumas dessas dicas para tentar melhorar o valor do planejado, ou se vocês ainda vão fazer e se acham que realmente vale a pena. E qual fase vocês estão, se estão em fase de obra, em fase de decoração, para me ajudar também com os conteúdos aqui do canal. Espero que vocês estejam gostando de tudo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok, que a gente faz umas dancinhas por lá. E lá também no nosso Instagram tem dicas e a nossa rotina do Amor de AP 203. Tchau, pessoal, muito obrigada e boa semana!